Vamos abrir a Escritura no Evangelho de Marcos, capítulo 6. Faremos a leitura do verso 45 ao 56. Evangelho de Marcos, capítulo 6, verso 45 a 56. Assim diz a palavra do Senhor. Logo a seguir, compeliu Jesus os seus discípulos a embarcar e passar adiante para o outro lado, a Betsaida, enquanto ele despedia a multidão. E tendo-os despedido, subiu ao monte para orar. Ao cair da tarde, estava o barco no meio do mar, e ele sozinho em terra. E vendo-os em dificuldade a remar, porque o vento lhes era contrário, por volta da 4ª vigília da noite, veio ter com eles andando por sobre o mar, e queria tomar-lhes a dianteira. Eles, porém, vendo andar sobre o mar, pensaram tratar-se de um fantasma e gritaram. Pois todos ficaram aterrados à vista dele. Mas logo lhes falou e disse: tende bom ânimo, sou eu, não temais. E subiu para o barco para estar com eles, e o vento cessou. Ficaram entre si atônitos, porque não haviam compreendido o milagre dos pães, antes o seu coração estava endurecido. Estando já no outro lado, chegaram à terra em Genezaré, onde aportaram. Saindo eles do barco, logo o povo reconheceu Jesus, e percorrendo toda aquela região, traziam em leitos os enfermos para onde ouviam que ele estava. Onde quer que ele entrasse, nas aldeias, cidades ou campos, punham os enfermos nas praças, rogando-lhe que os deixasse tocar, ao menos na orla da sua veste. E quantos a tocavam, saíam curados. Oremos mais uma vez. Senhor nosso Deus e Pai, como é bom estarmos aqui reunidos, cultuando ao Senhor, cantando ao Senhor como fizemos nessa hora. Nós te damos graças por tamanho privilégio. Te damos graças, ó Deus, porque esse ajuntamento solene é uma bênção na vida do povo do Senhor. É uma alegria para todos nós estarmos aqui reunidos. E agora, ó Deus, continua a falar ao nosso coração. Continua a edificar a tua igreja, ó Deus. Continua a fortalecer por meio da instrução da palavra santa do Senhor. É o que nós te pedimos em nome de Jesus. Amém. No lugar certo e na hora certa. Certamente nós já vivenciamos ou já vimos situações que nós olhamos e apontamos. Alguém estava no lugar certo e na hora certa. Ou eu estava no lugar certo e na hora certa, e isso aconteceu comigo. Um dia desses eu vi um vídeo na internet muito interessante. Uma criança, ela cai de um prédio e tem um homem lá embaixo. E aí as pessoas gritam para ele: está caindo! E ele olha para cima e agarra aquela criança. Esse é um episódio que nós podemos dizer: aquele homem estava no lugar certo e na hora certa. Salvou aquela criança. Há muitos episódios que poderíamos dizer esta expressão: no lugar certo e na hora certa. Mas no texto que nós lemos, no episódio que nós vamos ver nessa noite, os discípulos não poderiam a princípio dizer isso. Aqueles discípulos no meio do mar da Galileia, sendo açoitados pelos ventos, mar agitado, remando contra o vento sem sair do lugar, alta madrugada, eu acho que eles não diriam: Jesus está no lugar certo e na hora certa, porque eles estavam no meio do mar e Jesus estava em terra firme. Mas, meus irmãos, tudo o que acontece não é coincidência. O lugar certo e a hora certa é a providência de Deus atuando para que assim aconteça. Neste momento aqui da vida destes discípulos, da perspectiva de Cristo, ele estava exatamente onde deveria estar. E os discípulos estavam também
exatamente onde Cristo gostaria que eles estivessem. Depois da morte de João Batista, Jesus foi ao deserto para tentar ficar sozinho com os seus discípulos. Mas como nós lemos hoje pela manhã no texto anterior, as multidões viram eles entrando no barco, saindo da região de Cafarnaum para Betsaida, e eles correm até lá. E Jesus e os discípulos, que não têm nem tempo para comer, vão atender aquela multidão, e o Senhor vai multiplicar peixes ali. Só que ele insiste em ficar sozinho por um momento com o Pai. Então o que ele faz é, depois que ele despede a multidão, ele também despede os seus discípulos. E Jesus então, ele vai coordenar todas as coisas, porque naquele momento da sua caminhada, ele queria que os discípulos ficassem no meio do mar, ele queria ficar um tempo com o Pai, por causa principalmente da morte de João Batista, da tristeza que ele tinha pela partida do seu ente querido, e também porque a multidão queria fazer Jesus rei, e obviamente que ele não tinha essa intenção. Então Jesus calcula tudo, calibra tudo, e ele chega aos seus discípulos e os compele, os ordena a embarcar. E ele então ajusta o momento da tempestade no lago. Ele ajusta o momento que os discípulos já estão no meio do lago remando. Ele ajusta o momento em que ele está no monte e eles estão ali, alta madrugada, cansados, extenuados, completamente à deriva no mar da Galileia. E é ali que Jesus gostaria que eles estivessem. Projeta o mapa para mim, por favor, que a gente fala do mar da Galileia. Só para você ter uma ideia, o mar é um lago, na verdade. A multiplicação dos pães provavelmente aconteceu no deserto, perto do ponto 9, onde está Betsaida. E o nosso texto diz no verso 45, que ele compeliu os discípulos a embarcar e passar adiante para o outro lado, a Betsaida Júlias, que fica mais embaixo, entre Cafarnaum e Genezaré. Porque no verso 53 diz que na verdade eles chegaram, foi em Genezaré. Então eles estão lá na Betsaida do norte, e eles estão bem no meio ali do mar, entre Cafarnaum, entre Betsaida Júlias e a Betsaida do norte. E é exatamente naquele lugar, pode tirar por favor, que Jesus gostaria que os seus discípulos estivessem. Por isso que eu quero falar nessa noite sobre o seguinte tema: quando nós estamos à deriva. Jesus nos deixa à deriva para ensinar. E tem duas coisas que o texto nos mostra: ensinar sobre controle e ensinar sobre confiança. Eu quero começar falando sobre controle. No verso 45 diz que logo a seguir, logo depois da multiplicação dos pães e peixes, depois da evangelização dos vilarejos, Jesus constrange, faz uma força para que os seus discípulos embarquem para Betsaida Júlias. É possível que os discípulos não quisessem isso, porque eles já estavam querendo esse tempo com Jesus, a sós, e não estavam conseguindo, e agora que a multidão vai embora, Jesus fala: entrem no barco e partam. Logicamente que Jesus faz isso de maneira propositada. Jesus faz isso pensando no que acontecerá logo em seguida. Isso é importante porque, seja na vida dos discípulos, seja na nossa, o Senhor, Ele dirige toda a nossa história de maneira proposital, para que nós estejamos aonde Ele quer que nós estejamos, para fazer o que Ele tem para fazer na nossa vida. E assim foi na vida dele, assim também é na nossa vida. Nada é por acaso, nada é fortuito, tanto na vida do povo de Deus coletivamente, como individualmente. Porque Jesus Cristo, Ele tem o controle sobre os rumos da nossa vida, Ele é soberano. Seus planos não são como os nossos. E Ele vai ajustando tudo, para que cheguemos ao centro da vontade dEle. No verso 46, nós lemos que Ele sobe ao monte para orar. Por diversas vezes Jesus fez isso, foi orar ao Pai. Aquele momento é particularmente especial, como nós acabamos de dizer. Ele havia perdido João Batista, e ele vai orar no monte, e todos esses fatores levam Jesus a enviar os seus discípulos sozinho. No verso 47 diz que ao cair da tarde estava o barco no meio do mar, e ele sozinho em terra. Isso aqui é interessante demais, porque o barco está lá, à deriva, no meio do mar.
sendo açoitado por fortes ventos. As ondas estão saltando para todo lado e Jesus está seguro em terra firme. E os discípulos estão no meio da tempestade. Se você já andou de barco, de navio, você sabe que é um negócio esquisito. Você está lá no meio do oceano, aquele mundo de água, e o barco que eles usavam aqui não é um barco bonito, como você tem hoje em dia. Depois dá uma pesquisada para você ver o barco que era usado no século I na Palestina. Era um negócio meio fraquinho. E eles estão lá. E é ali que Jesus quer que eles estejam. Porque Jesus tem o controle da situação. Jesus quer que eles estejam sozinhos ali dentro daquele barco, naquele momento. Jesus fez com que aquilo acontecesse. E há nesse momento aqui uma sensação de impotência da parte dos discípulos. Mas ao mesmo tempo há uma realidade de controle de Jesus Cristo. Ele está lá à distância, mas Ele está intercedendo pelos seus discípulos. Ele sabe o que está acontecendo com os seus discípulos, Ele vê os seus discípulos. Mas os discípulos estão numa condição de impotência. E essa é a questão, irmãos, que precisamos compreender na nossa caminhada com Deus. Nós precisamos entender que nós somos impotentes, que quem tem o controle é Ele, que quem governa todas as coisas é o Senhor, e nós estamos muitas vezes desprovidos de terra firme, e é lá que o Senhor quer nos encontrar, é lá que o Senhor quer que nós fiquemos. Para quê? Para que nós aprendamos que Ele tem o controle absoluto de todas as coisas. A graça do Senhor nos basta, é isso que a palavra nos diz. O seu poder se aperfeiçoa na nossa fraqueza. Nós precisamos entender que a nossa impotência, a falta de controle dos rumos da nossa vida, quer dizer que Jesus Cristo está no controle. Quer dizer que Jesus Cristo é o Deus Todo-Poderoso que coordena todos os rumos da nossa história. Então esse verso ele é muito instrutivo porque ele mostra isso. Os discípulos estão lá, e é lá que Ele quer que eles estejam. O verso 48 diz que Jesus vendo-os em dificuldade a remar, porque o vento lhes era contrário, por volta da 4ª vigília da noite veio ter com eles andando por sobre o mar, e queria tomar-lhes a dianteira. Desse verso nós podemos entender que de fato é Ele quem está no controle. Marcos diz que o vento era contrário, Mateus registra que as ondas fustigavam o barco, João diz que soprava um vento forte e as águas estavam agitadas. Projeta o mapa novamente, por favor. O mar da Galileia, ele era cercado ali no norte por uma rede de montanhas, de cordilheiras, e ele está ainda aproximadamente 200 metros abaixo do nível do mar. Então é comum que repentinamente venha aquela tempestade de vento sobre o lago, e o mar fique agitado, aquele lago fique agitado. É algo comum de acontecer. Mas é naquele momento, entre as 3 e as 6 da manhã, na 4ª vigília da noite, eles já tinham remado, pode tirar o mapa, eles haviam remado cerca de 5, 6 quilômetros aproximadamente no mar adentro, e o vento não os permitia caminhar mais. Eles já estavam esgotados, cansados, confusos, lutando no meio do mar. E é naquele momento, já para amanhecer, que Jesus Cristo vai até eles, que Jesus Cristo aparece. E Ele vai como? Andando sobre as águas. A água está agitando, o vento está quase virando aquele barco, e Jesus está andando calmamente, tranquilamente sobre as águas. O verso 41 diz que verso 51, perdão, e subiu para o barco para estar com eles, e o vento cessou. Lá em Marcos 4 registra outra tempestade no mesmo lago. E lá Jesus estava no barco com eles e dormia, e Jesus acorda e Ele repreende os ventos. E aí quando Jesus repreende os ventos lá em Marcos 4, os discípulos perguntam: quem é este que até o vento lhe obedece? Quem é este que até o mar lhe obedece? É Jesus Cristo, é aquele que tem o controle absoluto sobre todas as coisas, sobre os fenômenos da natureza, sobre o rumo da nossa história, sobre o ar que nós respiramos, sobre tudo no universo. Então nós precisamos entender isso, que
o controle do Senhor, ele se evidencia em momentos, às vezes, trágicos da nossa caminhada. Essa tempestade aqui não é uma metáfora, é um acontecimento real na vida daqueles discípulos, para que eles experimentassem o controle soberano de Cristo e aplicassem isso na caminhada deles, quando eles vivenciassem as tempestades da vida, por assim dizer. Não é apenas uma historiazinha, é um acontecimento, e que traz lições para a caminhada desses discípulos, traz um fortalecimento na fé desses discípulos, para que eles compreendam tudo que eles passarem na vida, não escapa ao controle soberano de Jesus Cristo. Ele é aquele que domina o vento e o mar, e ele pode dominar qualquer coisa. Então, todas as vezes que aqueles discípulos passassem por momentos de dificuldade, depois desses episódios do mar, eles deveriam se lembrar que Jesus estava com eles. Assim como ele controlava a tempestade, ele controla a caminhada deles. E também isso se estende a nós, irmãos, discípulos do Senhor Jesus Cristo. Na medida que nós caminhamos na nossa vida, passaremos por dificuldades, passaremos por tempestades, mas nós precisamos compreender que Jesus está no controle da nossa história, que Jesus Cristo tem todo o domínio, que Ele está conosco, e nada acontecerá que não seja da vontade dEle sobre a nossa vida. Nós precisamos entender que Ele estava lá andando sobre o mar, acalmando aquela tempestade, e Ele é o mesmo Deus hoje, que contempla a nossa dificuldade, que nos vê, que vê os nossos problemas, que está conosco continuamente na caminhada. É por isso que nós podemos dizer com convicção: eu sei que tudo pode, Senhor, e nenhum dos seus planos pode ser frustrado, porque Ele tem o controle, o domínio, a soberania sobre as suas mãos, nas suas mãos, tudo pertence a Ele. Isso nos conduz à segunda lição que Jesus ensina para aqueles homens à deriva. Jesus ensina também que eles devem confiar na sua pessoa, eles precisam aprender sobre confiança. Veja comigo o verso 49. Eles, porém, vendo-o andar sobre o mar, pensaram tratar-se de um fantasma. Aqueles homens passaram por vários episódios com Jesus, já era o segundo ano do ministério de Jesus, já encerrando e caminhando para o terceiro ano e último do ministério de Jesus. E eles estão ali no barco, eles sabem que Jesus ficou em terra firme. Eles já passaram por uma tempestade com Jesus no mar da Galileia. E quando eles estão diante daquele problema e eles veem Jesus, eles não pedem socorro. Eles não falam: olha, é Jesus, a gente sabia que ele chegaria aqui. Eles pensam que é um fantasma. Isso é muito curioso, porque aqueles homens que vivenciaram tantas coisas com o Mestre, tantos milagres, eles viram pessoas ressuscitarem dentre os mortos, eles viram o Senhor curar, multiplicar pães e peixes, transformar água em vinho, eles viram muitas coisas da parte do Senhor. E aí quando o Senhor chega, é um fantasma. Misericórdia. Há uma raiz de incredulidade ainda no coração desses homens. Há uma raiz de incredulidade acerca da pessoa de Jesus. Eles confiam aqui nesse momento, mas eles ainda desconfiam. Eles não entenderam plenamente ainda neste momento aqui quem é Jesus de fato. E nós sabemos que eles vão entender só depois da ressurreição mesmo, plenamente, quem é Jesus. No final do verso 48 é dito que Jesus, andando por sobre o mar, queria tomar-lhes a dianteira. Essa expressão tomar-lhes a dianteira é uma expressão usada no Antigo Testamento para dizer que Deus vai adiante do seu povo, que Deus está no controle de todas as coisas. No Antigo Testamento também há textos que diz que Deus anda sobre as águas. No Antigo Testamento nós lemos também que o Espírito Santo do Senhor pairava sobre as águas. Então aqueles discípulos que já conheciam inclusive o Antigo Testamento, não se lembram disso naquele momento. Eles não tomam ciência disso. O que eles fazem é achar que era um fantasma. E essa ideia do fantasma, ela é uma ideia da concepção dos gregos. Os gregos tinham a ideia de que quem morresse no mar e não fosse encontrado, não fosse sepultado, o espírito dele ficava pairando, assombrando os barcos que navegavam. E aí os discípulos olham e falam: olha, é um fantasma. 2 anos
de caminhada. 2 anos, e quando chegou o momento de crerem que o Senhor estava andando sobre as águas, eles penderam para a filosofia grega. Aí a gente pensa, a gente lê e fala, nossa, que incrível! Como pode esses discípulos serem tão incrédulos? Faça uma autocrítica nessa hora, se você estivesse lá. Se você estivesse lá, será que você falaria para os seus companheiros? Ei, fiquem calmos, parem até de remar, Jesus deve estar chegando logo. Você falaria isso? Faça a sua autocrítica. Pense na sua realidade hoje. Quando os problemas batem a porta, é isso que você faz? Calma, que o Senhor está no controle. Ou na primeira oportunidade você se desespera. Parece que você nem é crente. Faça uma autocrítica. Se você de fato tem confiado no Senhor, ou se você tem aquele confia, desconfia. Jesus está nos ensinando, irmãos, a confiar plenamente dEle, a entregar toda a nossa vida diante dEle. Jesus estava ensinando isso àqueles discípulos, não só naquele momento da tempestade, mas por toda a caminhada deles. Outra coisa que nós precisamos aprender aqui deste momento é que cosmovisão é importante. Cosmovisão é as lentes pelas quais você enxerga o mundo. A cosmovisão que os discípulos tiveram aqui neste momento era uma cosmovisão grega. Eles estavam enxergando o momento não com as lentes da Escritura, não com as lentes do Antigo Testamento que eles tinham. Eles estavam enxergando aqui com o pensamento grego. Então, na nossa caminhada, nós precisamos ter uma cosmovisão de mundo. Nós precisamos enxergar o mundo através da Escritura. Porque quando nós enxergamos o mundo através da Escritura, quando nós fazemos uma leitura da nossa vida através da Escritura, nós vamos entender que os problemas pelos quais nós passamos, Deus está no controle e nele nós devemos confiar. Quando nós olhamos o mundo se acabando, nós nos lembramos que há um Deus que está no alto e sublime trono e governa todas as coisas. Quando nós olhamos para este mundo com a cosmovisão bíblica, nós não vamos nos desesperar quando ligarmos no noticiário e vermos as coisas um caos como estão. Porque há um Deus que governa todas as coisas. E Ele nos chama a confiar. Ele tem um plano. Ele está conduzindo esse plano para a consumação final, quando Ele voltar em poder e glória. Confia no Senhor. Isso é o bastante. Agora veja comigo o verso 50. Todos ficaram aterrados à vista dele. Mas logo lhes falou e disse: tendes bom ânimo, sou eu, não temais. Essas 3 expressões aqui são relevantes. Tende bom ânimo é um imperativo, é uma ordem, é uma convocação. E ela significa confiança e coragem. Tenham bom ânimo, confiem em mim, sejam corajosos, porque eu estou aqui com vocês. É o que Jesus está dizendo para aqueles homens. Jesus falou isso pelo menos em mais 2 episódios, para o paralítico e para a mulher do fluxo de sangue. Tende bom ânimo, porque o Senhor está convosco. E aí nós nos lembramos de João 16, no mundo vocês passarão por aflição, mas tendes bom ânimo. Confiem em Jesus, sejam corajosos, porque Ele venceu o mundo e Ele está com vocês. A segunda expressão do verso 50, sou eu. Essa é uma expressão muito utilizada por Jesus, que é o eu sou. E lá no texto grego, é 2 palavrinhas, ego e eimi. Só que só precisa da segunda, do eimi, para dizer eu sou. Por que Jesus usa o ego? Para enfatizar que Ele é o que é. E quem falou isso foi Deus lá com Moisés, lá atrás. Moisés, eu sou o que sou. Jesus está dizendo para os seus discípulos: eu sou o Deus Todo-Poderoso, eu sou o Deus Eterno, eu sou o Deus Infalível, eu sou o Deus Soberano. É isso que Ele está dizendo aqui, quando Ele diz eu sou, ou sou eu, tanto faz. Ele enfatiza que Deus está com eles, que o próprio Deus encarnado está com eles. Homens de pequena fé, como eles eram. E a última expressão, não temais. Também ela é bem usada na Escritura, usada no Antigo Testamento, encontrada várias vezes no Novo Testamento.
e ela expressa o fato de que Deus está sempre pronto a socorrer o seu povo. Não temas, não tenha medo. O Senhor está sempre pronto para socorrer a sua igreja. Essas três expressões, elas são enfáticas no texto, mostrando que o povo de Deus deve entender isso. Não temas. Tende bom ânimo. Ele está conosco. Embora nós não tenhamos Jesus fisicamente conosco, nós temos o Espírito Santo habitando em nós, caminhando conosco, conduzindo a nossa vida. Então nós também nos apropriamos dessas palavras de Jesus Cristo. Tendes bom ânimo, é Ele, não temais. Sejam corajosos, confiem nele durante a sua jornada aqui na terra, especialmente nos momentos de tribulação. Agora, é preciso que nós tenhamos plena confiança no Senhor. E esse episódio aqui, se você já leu os textos paralelos, você vê que Pedro pede, depois que Jesus fala isso aqui, para andar sobre as águas. Marcos não registra, provavelmente porque Marcos coletou as informações de Pedro. Então, Pedro, não põe isso aí não, que vai ficar feio para mim, né? Mas os outros evangelistas registram, eles estavam lá. E Pedro pede, depois que Jesus fala, tende bom ânimo, sou eu, não temais. Senhor, se é o Senhor mesmo, me chama aí. E você sabe que o texto diz que ele vai, mas ele olha para a força do vento, do mar, e ele começa a afogar. Mas Jesus graciosamente toma pela mão e sobe no barco com Pedro. Não julgue Pedro pela sua falta de fé. Se fosse você lá, talvez nem coragem para sair do barco você teria. Não faça isso. Aprenda a lição que Jesus está ensinando aqui, tanto para eles como para nós. Confia no Senhor Jesus Cristo. Confia que Ele te socorrerá. Eu quero concluir olhando para o verso 51 e o verso 52. Ele sobe ao barco para estar com eles, e o vento cessou, e ficaram em si atônitos, aterrados, e eles ficaram surpreendidos com tudo aquilo. Eles não compreendiam muitas coisas ainda, não haviam compreendido nem o milagre dos pães, antes o seu coração estava endurecido. Em certa medida ainda havia fraqueza na fé daqueles homens, mas Jesus está ensinando. Esse é o caminho do aprendizado. Jesus está mostrando para eles, há um processo aqui, há uma aula aqui neste mar, para eles se lembrarem que o Senhor tem o controle sobre todas as coisas e que eles deveriam confiar plenamente no Senhor. Eu acho que nós aprendemos mais algumas lições aqui para nosso caminhar. A primeira delas é que Jesus, ele permite que estejamos em situações à deriva mesmo. Tem gente que acha que tudo é o diabo, não é não, meus irmãos. Presta atenção, Deus é soberano. Ele nos conduz para o meio da tormenta muitas vezes, para que lá nós o encontremos, para que lá nós recebamos auxílio, socorro. Nós somos arrogantes por natureza, nós pendemos ao egocentrismo por natureza, e o Senhor quebra isso na nossa vida, em meio às dificuldades da vida. Então Ele deixa que nós estejamos em meio às tempestades da vida, mas Ele tem um plano para o nosso crescimento, para o nosso aprendizado. Quando você estiver passando pelas dificuldades da vida, dê glórias a Deus e aprenda com elas. Porque a vida não é feita só de tempestade, tem a bonança também. Mas se na bonança o seu coração se endurecer, você não aprendeu nada na tempestade. Você precisa aprender. Segundo lugar, em todos os momentos Ele estará conosco. Ele controla tudo. Às vezes parece que Ele demora. Imagina esses discípulos a noite inteira remando. Parece que Jesus demorou, mas é óbvio que Ele não demorou. Ele não está indiferente à nossa luta. Ele conhece a realidade do nosso viver. Ele intercede por nós e Ele nos socorre em tempo oportuno. Naum diz que o Senhor é aquele que caminha na tormenta e na tempestade. O Salmo 46 diz que Ele é socorro bem presente na tribulação. E é assim que Ele tem caminhado com o seu povo. A terceira lição que nós podemos aprender aqui é que nós devemos deixar essa ideia de que nós controlamos alguma coisa. Para com essa bobeira. Mal o controle da televisão da sua casa você controla. E olhe lá, nós não controlamos nada. Nós não conhecemos o futuro, nós não conhecemos as variáveis, as opções, o que vai acontecer, as contingências, nós não conhecemos nada. Mas Cristo Jesus conhece todas as coisas. Se você fizer uma escolha hoje aqui, Ele conhece todas as possibilidades.
daquela escolha. Se você não fizer uma escolha, Ele conhece e sabe todas as possibilidades daquela escolha. Ele conhece todas as coisas. E por isso Ele guia o seu povo. É por isso que você deve entregar o seu caminho ao Senhor, como diz o Salmo 37, confiar nele e o mais Ele fará. Faça isso. Em quarto lugar, tem uma música que ela diz assim: se você quiser saber em quem confiar, confie em si mesmo. Bom, não é assim que funciona no reino de Deus. Não é assim que funciona no reino de Deus. Você é chamado para confiar em Deus, não na sua capacidade, não na sua força, não no braço do homem, não nas possibilidades, não nos recursos, mas confiar no Senhor, ser corajoso, porque Ele é contigo, depender dEle. Você pode estar passando por aflição, por luta, estar esgotado, estar extenuado, confia no Senhor, Ele está agindo. Mas eu não estou vendo, você não precisa ver, confia no Senhor, que Ele está agindo. Está demorando? Não está. Você que tem uma visão limitada, para Deus não há demora. Confia no Senhor. Eu não estou vendo saída para essa solução. Você não precisa ver, quem vê é Deus. Confia no Senhor. Confia nele. Como diz certo teólogo, nós estamos no meio deste mundo tempestuoso, batalhando. Parece que a gente vai até afundar. Mas Jesus está intercedendo por nós. Quando o momento for mais sombrio, Ele vem até nós e nós chegamos à praia. É isso que aconteceu com os discípulos. O Senhor estava lá no monte intercedendo por eles. Eles estão lá remando, remando, remando. Aí quando a coisa chegou no limite, de manhã, ninguém aguenta mais remar. O Senhor vai lá e acaba de chegar com eles a Genezaré. Quinto lugar, fica um alerta para todos nós. O fato de Jesus estar no controle e nós confiarmos nele não quer dizer que vai dar tudo certo. Veja bem, Jesus livrou aqueles discípulos dessa tempestade, mas Ele não livrou aqueles discípulos de morte horrenda, como a que ele sofreu. Lembre-se disso. Jesus permitiu que aqueles discípulos caminhassem para a morte devido à perseguição. Ele não os livrou naquela hora. Faz parte dessa vida, dessa caminhada aqui. Por isso não seja triunfalista, mas seja realista diante dos problemas da vida. O triunfalista é aquele que diz, tudo vai dar certo, vai ficar tudo bem. Às vezes não vai ficar tudo bem. Mas Jesus perdeu o controle por isso? Você deve deixar de confiar nele por isso? Claro que não. Porque Ele é Deus, Ele continua sendo Deus, e às vezes o livramento que o Senhor tem para os seus servos é levá-los para casa, levá-los para estar com Ele, como Ele fez com esses discípulos. Às vezes é assim que Deus age. Ele é Deus, nenhum dos seus planos pode ser frustrado, por isso não há erro na nossa vida, por isso não há nada que dê errado diante do Senhor. E nós devemos nos lembrar, irmãos, por fim, se nós temos Cristo, nós temos tudo. Lá em Romanos capítulo 8, verso 18 diz, porque para mim tenho por certo, que os sofrimentos do tempo presente, não podem ser comparados com a glória a ser revelada em nós. Que assim nós caminhemos. Amém.